O ouro derretia sob o sol da Síria. A poeira entupia os pulmões. As legiões romanas estavam de joelhos, não diante dos deuses, mas sob uma chuva densa de flechas. Façam-se uma pergunta: como a maior máquina de guerra da antiguidade tornou-se motivo de piada para nômades? Por que o império que engoliu metade do mundo tremeu por 5 séculos diante de uma única e curta palavra: Oriente? Este é o paradoxo número 1. E aqui está o enigma número 2. Como o trauma de uma batalha antiga forçou gerações de imperadores brilhantes a sacrificar milhões de vidas apenas por um belo obituário? A resposta jaz enterrada nas areias escaldantes de Carras. É lá que apodrecem as raízes profundas do grande medo imperial. 53 a.C. Marco Licínio Crasso ambicionava a glória de Alexandre o Grande. Comprou um exército imenso e marchou rumo ao deserto incandescente. Foi um erro fatal. Os cavaleiros partos não se alinhavam em falanges perfeitas. Eles circulavam a formação, disparando sem trégua, rindo abertamente. A infantaria pesada de Roma transformou-se em um alvo gigante e desajeitado. Imagine-se no lugar de um centurião naquele caldeirão. Seu escudo de madeira estala sob o impacto pesado das flechas. Suas mãos tremem insuportavelmente de exaustão. Na garganta ressecada, o gosto persistente de areia e sangue alheio. Você não vê o inimigo, ouve apenas o assobio infinito e enlouquecedor. A morte vem de um nada escaldante. A morte veste seda cara e atira em pleno galope. 7 legiões deixaram de existir em um único dia sangrento. As águias douradas da orgulhosa Roma caíram nas mãos do inimigo exultante. A cabeça decepada de Crasso tornou-se um adereço teatral barato. A vaidade imperial transformou-se em uma humilhação absoluta e gélida. As palavras de um general da época ecoavam. Os partos zombavam de nós, gritando que nossas armas eram feitas de podridão, não de ferro. Um golpe. Uma breve pausa. Outro golpe surdo. Esse massacre monstruoso deixou em Roma uma ferida profunda e eternamente purulenta. Um trauma psicológico do tamanho de um continente. Os legionários sobreviventes não temiam mais os bárbaros selvagens do norte. Morriam de medo das sombras esquivas do Oriente. Os séculos passaram lentamente. Imperadores ambiciosos se sucediam. A grande Roma degradava-se, dividia-se e ruía pelas costuras. Mas o medo viscoso continuava vivo. Infiltrava-se silenciosamente nos gabinetes de mármore do Senado, envenenando impiedosamente qualquer diplomacia. A paz frágil com os persas sempre cheirava distintamente ao veneno cadavérico de Carras. A fronteira oriental tornou-se um lugar maldito e nefasto. Ser enviado para lá era considerado um bilhete só de ida. O que você sentiria se estivesse nessa terra encharcada de sangue? Conseguiria manter a sanidade nesse moedor de carne infinito? Roma pagava metodicamente com ouro pesado. Roma comprava, de forma humilhante, um silêncio temporário. Mas esse silêncio era apenas uma ilusão cruel. Não era a diplomacia refinada de sábios. Era um horror animal e paralisante diante do Oriente. Um horror mal disfarçado sob a toga do pragmatismo estatal. Cada nova embaixada à corte persa escondia o tremor traidor nos joelhos dos embaixadores. Os legionários mortos de Crasso ditavam obstinadamente a política externa aos césares vivos. Os erros dos orgulhosos do passado tornaram-se uma prisão sólida para os homens do presente. Generais experientes tinham um pânico terrível de arriscar. Políticos astutos preferiam simplesmente pagar tributos. A máquina burocrática do império funcionava perfeitamente. Os escribas registravam secamente a redução da população. Os intendentes davam baixa friamente nas armas perdidas. Ninguém contava os destinos despedaçados. A vida de um legionário transformou-se em estatística seca no pergaminho. A guerra deixou definitivamente de ser uma questão nobre de honra
para se tornar um negócio extremamente frio. Uma transação cínica com a morte faminta. E o preço sangrento desse acordo subia vertiginosamente a cada nova década. O orgulho romano ferido exigia desesperadamente uma revanche rápida, mas o medo romano exigia categoricamente um compromisso seguro. Esse conflito interno insolúvel rasgava impiedosamente o antigo império em partes sangrentas. A vaidade da elite da capital era convertida, de forma simples e fácil, em novas montanhas de cadáveres de soldados comuns. Dezenas de milhares de vidas eram lançadas impensadamente na bocarra de areia insaciável do misterioso Oriente. Os imperadores faziam isso apenas para provar a si mesmos sua importância fictícia. Enviam legiões para o abate certo, querendo, nem que fosse por um instante, abafar nos ouvidos o riso de desprezo dos fantasmas dos arqueiros partos. Como escreveu um contemporâneo daqueles eventos prolongados e sem sentido: não lutávamos mais contra homens vivos de carne e osso. Golpeávamos ferozmente nosso próprio reflexo. Alguns governantes erguiam altas muralhas de pedra, querendo conter a morte que se aproximava. Outros forjavam febrilmente espadas afiadas, desejando levar essa morte ao inimigo. Mas todos os seus esforços mostraram-se absolutamente impotentes diante do acaso cego. A memória histórica tóxica era transmitida como herança, como uma valiosa relíquia de família. Agia como um veneno lento e inevitável, matando fielmente o imenso organismo estatal por dentro. O Oriente tornou-se para a outrora orgulhosa Roma um espelho impiedoso de suas próprias fraquezas. E era fisicamente doloroso olhar para esse espelho distorcido. Cada novo confronto local na fronteira escaldante era uma tentativa patética de quebrar esse vidro maldito. Mas ele apenas se cobria de pequenas rachaduras, multiplicando infinitamente os rostos desfigurados de homens condenados. Ao final do século V, quando o sol escaldante finalmente queimou os velhos ideais, a psique coletiva romana estava corroída até os alicerces. O Estado inválido preparava-se para mais uma guerra inevitável. Uma guerra que tinha pânico de vencer. Porque a verdadeira vitória exigia sair para sempre da sombra confortável das velhas e habituais derrotas. E permanecer nessa sombra escura era muito mais seguro e familiar. Enquanto em uma margem pedregosa do rio fronteiriço assentava a poeira pesada dos velhos complexos imperiais, na outra margem amadurecia rapidamente uma tempestade absolutamente nova. A tempestade tinha um nome sonoro: Sassânidas. Os arqueiros partos que riram das legiões romanas já haviam apodrecido nas areias severas há muito tempo. O terceiro século deu ao Antigo Oriente novos donos, muito mais implacáveis. Não foi apenas uma troca trivial de dinastia. Foi uma reprogramação total do código cultural imperial. Os novos senhores não se contentavam com a vida livre de nômades. Deliravam maniacamente com a restauração. Em suas mentes inflamadas, viviam os fantasmas majestosos dos antigos Aquemênidas. Acreditavam piamente que todo o vasto mundo, do Nilo ao Bósforo, pertencia por direito ao seu trono de ouro. A religião e o poder ilimitado fundiram-se em um único e monolítico punho de aço. Os dissidentes eram metodicamente reduzidos a pó sangrento. Qualquer compromisso diplomático era considerado uma fraqueza inaceitável. Não havia para onde recuar. Atrás deles estava um orgulho ofuscante, pesado como granito. O orgulho dessa nova e agressiva potência era o seu exército renascido. Ou melhor, o seu núcleo de elite, intocável, os Savaran. Uma cavalaria pesada cintilante, sem paralelos no mundo sob a lua. Esqueça os cavaleiros ágeis e seminus com arcos leves. Agora, na arena sangrenta, entrava um rolo compressor blindado, lento e inevitável. Homens e cavalos enormes estavam completamente envoltos em uma densa escama de ferro. Pareciam estátuas de metal sem alma que ganharam vida. A simples visão desse mar brilhante avançando mergulhava a infantaria de qualquer oponente
em um terror primitivo e paralisante. Como escreveu um contemporâneo chocado, sua armadura se ajusta tão bem aos corpos que parece que não são homens vivos, mas pedaços monolíticos de ferro, forjados no próprio centro do inferno. Um golpe. Uma máquina perfeita e infalível para romper defesas. Mas em todo mecanismo estatal perfeito, existe uma falha oculta e fatal. Essa falha era o preço exorbitante que a elite persa pagava por seu status excepcional. Imagine-se no lugar de um cavaleiro nobre em um dia de marcha extenuante. Você veste 40 quilos de metal incandescente sob o sol impiedoso. Sufoca lentamente nesse forno de elite caro. Sua visão é rigidamente limitada pelas fendas estreitas do capacete pesado. Você não consegue girar a cabeça fisicamente. É absolutamente incapaz de olhar para trás. Olhe apenas para frente, em linha reta. Você não é mais um tático astuto e flexível. É apenas um projétil cego de enorme força destrutiva. A armadura, destinada a proteger de forma segura a vida frágil, transformou-se imperceptivelmente em uma prisão pessoal apertada e sufocante. Um passo para a esquerda ou para a direita tornou-se física e moralmente impossível. O ataque sassânida só podia ser frontal e retilíneo, e apenas esmagador. Mas o poder físico esmagador era totalmente anulado por uma burocracia da morte monstruosa. A máquina militar sassânida era o reflexo exato da corte persa, rígida e paranoica. Cada unidade conhecia seu lugar estrito e historicamente imutável. O cumprimento da hierarquia era 1000 vezes mais importante que o bom senso no campo de batalha. Os comandantes tinham um pânico, um tremor nos joelhos, de demonstrar a menor iniciativa. Fazer uma manobra de flanco inesperada significava quebrar a formação por conta própria. Quebrar a formação perfeita significava perder a face publicamente diante do rei. E perder a face para um nobre aristocrata persa era centenas de vezes pior que a execução mais sofisticada. O medo de cometer um erro irreparável acorrentava as mentes dos generais com muito mais força que as couraças de aço. Qualquer ordem vinda da capital distante era uma lei sagrada e inquestionável. Se o rei dos reis ordenasse atacar estritamente pelo centro, o exército bateria no centro, condenado. Mesmo que uma rocha íngreme tivesse surgido ali de repente, mesmo que um abismo sem fundo tivesse se aberto. O bom senso recuava silencioso e covarde diante da devoção fanática e do medo da punição. Os escribas nos comboios calculavam antecipadamente, com um cinismo impressionante, o futuro lucro estatal, dividindo secamente as terras alheias que ainda seriam conquistadas. A guerra para a elite persa transformou-se em um processo administrativo pomposo e bem ajustado, no preenchimento rotineiro de tabelas de contabilidade sobre vidas alheias roubadas. Era um cálculo matemático extremamente frio, multiplicado por uma megalomania absoluta e cegante. A megalomania e as regras rígidas da corte queimaram para sempre nos persas a capacidade de improvisação tática. Seus generais há muito não lutavam em um terreno real, mas em um tabuleiro de xadrez imaginário e ideal, onde cada peça ricamente decorada se move apenas de acordo com um algoritmo verificado por séculos. Acreditavam sinceramente que seu status elevado e o brilho ofuscante de seus equipamentos garantiam a rendição automática e incondicional de qualquer inimigo. Ninguém queria sujar as mãos bem cuidadas na terra suja. A guerra transformou-se em um ritual arrogante e mortal, em um desfile teatral luxuoso com um final vitorioso previamente conhecido. Mas, um dia, esse desfile impecável sofreu uma falha crítica. Após várias décadas de conflitos fronteiriços lentos e desgastantes, a corte persa tomou uma decisão fatal e intransigente. Quiseram colocar um ponto final sangrento e definitivo na relação com o Ocidente. Reuniram um punho de aço de um poder nunca antes visto e, sem hesitar, lançaram na frente. O movimento dessa massa parecia verdadeiramente imparável. Dezenas de milhares de homens envoltos em aço fechado marchavam ritmicamente, como um único organismo,
em direção às fronteiras bizantinas. A terra calcinada gemia sob os cascos dos cavalos de guerra de elite. O império carregava nas pontas de suas lanças a arrogância de uma era inteira. Levavam consigo pesadas correntes de prata pura para os futuros prisioneiros ilustres. Prepararam antecipadamente discursos soberbos para cidades romanas derrotadas. A tragédia de qualquer grande força é que, embriagada por si mesma, ela para completamente de olhar para onde pisa. O ofuscante rolo compressor persa rolava lenta, mas inevitavelmente direto ao encontro de um homem que preferia sonhar no silêncio. Longe do barulho dos cascos persas, no silêncio fresco dos palácios de Constantinopla, a realidade perdia irremediavelmente seus contornos rígidos. O imperador Justiniano sofria de uma forma perigosa e incurável de cegueira política. Delirava desesperadamente, sonhando maniacamente com o retorno da Era de Ouro perdida. Olhava para velhos mapas empoeirados e via neles, obstinadamente, um império grande e indivisível. Recusava-se terminantemente a notar os rios de sangue humano espesso, vitais para redesenhar essas fronteiras antigas. Nos salões de mármore frescos, a guerra parecia uma arte refinada, quase aristocrática. A morte terrível de milhares de soldados era apenas uma coluna organizada de números pretos no grosso livro contábil do tesoureiro imperial. Estrategistas de gabinete saciados moviam pensativamente belas peças esculpidas sobre a mesa lisa. Com uma facilidade assustadora, descartavam províncias inteiras como perdas irrecuperáveis. Não se importavam nem um pouco com o fedor de corpos em decomposição no calor. Justiniano precisava desesperadamente de um milagre histórico estrondoso. E para comprar esse milagre ilusório, lançou sem hesitar um garoto inexperiente para ser despedaçado pelo rolo compressor persa que se aproximava. 28 anos. A idade em que os patrícios nobres da capital apenas começam a criar uma barriga macia em banquetes noturnos intermináveis. Uma idade de inexperiência absoluta e gritante para um comandante em chefe de toda a frente oriental. O nome desse condenado designado era Flávio Belisário. A elite militar da capital torcia o nariz com desprezo e arrogância. Velhos generais, calejados em pequenas escaramuças, sorriam condescendentemente em suas barbas grisalhas. Já haviam descartado o jovem intruso como um morto sem nome, com cálculo frio. O envio apressado para a fortaleza fronteiriça de Dara era considerado por eles um assassinato político sofisticado e legalizado. Mas Justiniano errou fatalmente em um aspecto principal. Ele não enviou para a frente oriental uma vítima submissa e condenada. Enviou um anatomista implacável e meticuloso. Belisário não era, de forma alguma, o herói clichê das baladas baratas de rua. Ele não ansiava por um combate corpo a corpo bonito, com o tilintar de espadas. Desprezava sinceramente a coragem impensada do soldado. A coragem cega matava pessoas metodicamente. Apenas o cálculo frio e cínico salvava os ativos do Estado de forma segura. Enquanto na segurança da capital bebiam levianamente vinho doce e espesso pela vitória iminente, em uma tenda militar abafada, no limite do deserto sírio, a chama de uma lamparina de óleo fosca tremeluzia nervosamente. Quase 6 longos séculos após a catástrofe monstruosa de Carras, finalmente surgiu um homem que decidiu firmemente não temer o passado paralisante. Ele decidiu, cinicamente, dissecá-lo. Belisário passava horas imóvel sobre pergaminhos amarelos e frágeis, com relatórios secos de antigos massacres sangrentos. As mãos do jovem general não apertavam o punho pesado da espada de desfile. Seus dedos longos giravam nervosa e ritmicamente um fino compasso de medição. Ele era um pedante absoluto, um matemático metódico e assustadoramente frio do massacre que viria. Lia pensativamente os relatos escassos sobre legiões mortas há muito tempo e buscava neles uma lógica rigorosa. Buscava a falha crítica no sistema complexo, o erro estúpido do arrogante Crasso, a impetuosidade fatal do inexperiente Marco Antônio, o orgulho cego do fanático Juliano, o apóstata. Belisário abria,
ávido como um cirurgião experiente, os abscessos dos grandiosos fracassos históricos alheios. Buscava maniacamente o algoritmo de sobrevivência perfeito e 100% funcional para o moedor de carne que se aproximava. Imagine-se no lugar de seu ajudante de ordens noturno. Você está parado obedientemente na entrada aberta da tenda do comandante. Sente claramente na própria pele o frio noturno do deserto que penetra até os ossos. Olha em silêncio para as costas tensas e curvadas do comandante. Na tenda apertada, há um silêncio mortal que pressiona os ouvidos. Ouve-se apenas o ranger seco e uniforme da pena de ganso afiada sobre o pergaminho áspero. Nenhum discurso pomposo e inflamado sobre a honra ultrajada da grande Roma. Nenhuma oração noturna fervorosa aos deuses indiferentes por uma salvação milagrosa. Absolutamente nada supérfluo. Apenas desenhos geométricos infinitos, esquemas complexos de manobras militares e colunas alinhadas de números extremamente chatos. Você percebe de repente uma coisa terrível e fundamental. Esse jovem pálido da capital não pretende, de forma alguma, morrer heroicamente aqui. Ele pretende matar de forma metódica, em escala industrial. E ele está, agora mesmo, calculando matematicamente a trajetória balística exata de cada golpe futuro. A guerra futura, em sua cabeça calculista, está completamente desprovida de qualquer patetismo heróico. É apenas um problema logístico extremamente complexo, com uma enorme quantidade de variáveis desconhecidas. O contraste entre esses dois mundos era verdadeiramente monstruoso. Na distante Constantinopla, procissões eclesiásticas luxuosas imploravam aos céus vazios por proteção divina. E na fronteira perigosa, um pragmático solitário media pessoalmente, com passos regulares, a terra seca e rachada. Com o romper de um amanhecer cinzento, Belisário saiu resolutamente da tenda sob o sol escaldante e impiedoso. Olhou longa e atentamente para a planície plana e larga, nivelada como uma mesa de jantar, diante das muralhas de adobe da fortaleza de Dara. Era simplesmente o picadeiro perfeito, criado pela natureza, para a aceleração mortal da cavalaria pesada persa. O rolo compressor blindado sassânida esmagaria ali a infantaria romana desajeitada em poucas e curtas horas, como se fosse uma brincadeira. Um confronto frontal direto em condições tão ideais para o inimigo significava uma aniquilação garantida, 100%, de todo o exército. A matemática era absolutamente cega e impiedosa com as vidas humanas. 25.000 soldados romanos exaustos contra 40.000 persas bem alimentados e totalmente envoltos em aço espesso. Uma luta honesta e aberta naquele terreno era um ato de puro suicídio matemático. E Belisário entendia isso perfeitamente. Foi exatamente nesse longo segundo de análise seca e extremamente cínica que o sistema militar romano sofreu seu primeiro deslocamento sério e irreversível. O jovem general compreendeu claramente a regra principal e não escrita da sobrevivência. Se as velhas e nobres regras do jogo garantem a você uma morte dolorosa e certa, você tem a obrigação de quebrar o próprio tabuleiro. Os persas acreditavam piamente na força inabalável de suas tradições militares. Acreditavam fanaticamente no poder esmagador e imparável de sua elite blindada montada. Esperavam arrogantemente a formação clássica e densa da infantaria inimiga. Queriam um golpe frontal honesto e previsível para moê-lo até virar pó. Belisário apenas sorriu torto com os lips rachados. Ele não pretendia dar a eles nem honra cavalheiresca, nem previsibilidade conveniente. Pretendia dar a eles lama intransponível. Um herói para alguns é sempre um açougueiro implacável para outros, mas apenas um contador frio e sem ilusões é capaz de organizar a sobrevivência onde heróis estúpidos morrem em massa. O silêncio sufocante dos desenhos matemáticos terminou de repente. O algoritmo de salvação foi finalmente encontrado. O papel fino cedeu lugar para sempre à realidade dura e áspera. O jovem general jogou o compasso quebrado de lado com desprezo. Deu uma ordem em voz alta que fez os centuriões velhos, experientes,
e, cobertos de cicatrizes, estremecerem de pura incompreensão. O exército de fronteira romano não começou a afiar as lanças de ferro cegas como de costume. Não começou a polir diligentemente as armaduras de bronze de desfile. Milhares de mãos calejadas pegaram obedientemente pás de madeira pesadas e grosseiras. Belisário olhava para os soldados exaustos e confusos com a indiferença fria e distante de um arquiteto-chefe. Ele pretendia remodelar radicalmente a própria geometria perfeita daquela planície maldita pelos deuses. As ilusões pomposas dos sonhadores imperiais da capital despedaçaram-se com estrondo contra o pragmatismo duro e sujo da verdade das trincheiras. O dia de amanhã exigia categoricamente não uma formação bonita e alinhada com estandartes ao vento. Exigia urgentemente uma trincheira gigantesca e feia, cavada na terra seca. A lama cinzenta comum preparava-se metodicamente para receber em seus braços pegajosos e viscosos a geometria mais mortal de um matadouro. O matadouro começava com um som simples e surdo, o ranger seco e rítmico do ferro cego contra a pedra síria rebelde. 25.000 homens enterravam-se metodicamente na terra seca. A noite ocultava misericordiosamente a vergonha coletiva deles dos olhos alheios. Os orgulhosos filhos da grande Roma, acostumados a enfrentar o inimigo de peito aberto, agora desviavam o olhar uns dos outros, cavavam em silêncio. Belisário ordenou friamente que esquecessem a tática clássica das legiões. Espadas curtas são absolutamente inúteis contra o rolo compressor blindado que avança. Apenas a pá pesada poderia dar a eles a chance ilusória de ver o amanhecer de amanhã. O jovem comandante permanecia imóvel na borda do buraco cavado. Estava assustadoramente calmo. Calculava pedantemente a largura do fosso capaz de quebrar com segurança as pernas dos pesados cavalos de guerra. Não era uma escavação caótica por medo primitivo. Era a geometria rigorosa e precisa de um assassinato em massa deliberado. A linha quebrada da trincheira profunda cortava a planície lisa como uma cicatriz pavorosa. Os flancos projetavam-se agressivamente à frente. O centro afundava-se, covarde, para trás. Belisário forjara deliberadamente um funil artificial de proporções gigantescas, uma garganta de terra ideal para sugar a massa da cavalaria inimiga. Imagine-se no fundo dessa vala úmida e profunda. Suas palmas esfoladas sangram há muito tempo contra o cabo de madeira bruta da pá pesada. Sob as unhas quebradas, a lama pegajosa e fria está incrustada. Suas costas doem terrivelmente devido à tensão infernal e contínua. Você se ergue com enorme dificuldade, cuspindo a poeira amarga que range entre os dentes. Ao seu lado, seu companheiro exausto respira pesadamente, com um sibilo agônico. Você olha para esse buraco torto e infinito e sente uma claustrofobia sufocante e viscosa. A terra úmida pressiona de todos os lados. Você está cavando uma enorme sepultura com as próprias mãos. Só não sabe ainda para quem exatamente ela se destina. Você não se sente um nobre guerreiro do Império, mas um escavador miserável e sem direitos, esperando resignado por uma execução inevitável. O medo paralisante rastejava pelas trincheiras úmidas como uma névoa espessa e palpável. Mas o trabalho não parava por um segundo sequer. Belisário compreendia a dinâmica do confronto iminente muito melhor do que qualquer um de seus comandantes de cabelos brancos. 40.000 cavaleiros persas blindados em aço possuem uma inércia colossal e mortal. Sua força principal e esmagadora reside na massa cega e crescente. Retire-lhes o ímpeto, e o aço de elite brilhante se transformará instantaneamente em sucata pesada e absolutamente inútil. A trincheira foi astutamente projetada para interromper bruscamente esse voo letal. O fosso profundo forçaria as fileiras da frente dos persas a frear instintivamente de forma brusca. As fileiras de trás, cegadas pela poeira densa e pelo próprio orgulho desmedido, esmagariam violentamente a própria vanguarda contra o solo por inércia. Belisário projetava friamente um massacre por esmagamento perfeito. Ele construía metodicamente uma ratoeira gigante do tamanho de um campo de batalha inteiro. Um simples buraco sujo na terra deveria comprimir a elite invencível da Ásia
em um rebanho submisso e paralisado. No auge da noite extenuante, a tensão atingiu seu ponto crítico. O solo rochoso e duro resistia obstinadamente. As pás partiam-se com um estalo seco contra pedregulhos ocultos. Homens completamente esgotados desmaiavam diretamente na lama suja. Surgiu a ameaça real e assustadora de não conseguir terminar o trabalho antes do nascer do sol. Uma trincheira inacabada e rasa se tornaria para os romanos uma vala comum ideal, cavada antecipadamente. O menor atraso significaria a aniquilação total e inevitável de cada um deles. Os centuriões gritavam roucos, fustigando impiedosamente os soldados exaustos com chicotes pesados. A máquina militar romana rangia, mas operava no limite absoluto das capacidades humanas. Era uma corrida desesperada e insana contra o tempo que se esgotava rapidamente. A terra síria resistia com a mesma ferocidade e teimosia com que os persas resistiriam amanhã. Mas o medo animal diante do rolo compressor sassânida que se aproximava revelou-se significativamente mais forte do que qualquer cansaço. O instinto de sobrevivência forçava as mãos esfoladas em sangue a rasgar freneticamente a pedra rebelde. A aurora finalmente tingiu o horizonte com um tom de sangue turvo e opaco. A trincheira estava terminada. A ferida profunda, feia e em zigue-zague, no corpo da planície, espreitava e esperava por sua presa. A infantaria romana desabou em exaustão absoluta, bem na borda dos fossos cavados. Nenhuma formação garbosa ou geometricamente correta, nenhum brilho ofuscante de armaduras polidas. Apenas homens cobertos de argila cinzenta, respirando com dificuldade, mortalmente cansados. Eles se fundiram completamente com a paisagem ao redor, tornando-se um todo único e inseparável com aquela lama pegajosa. Belisário observava sua criação terminada em silêncio, com uma calma gélida. Ele não se importava nem um pouco com a estética militar. Interessava-lhe apenas a funcionalidade matemática, seca e cruel, daquela armadilha. Ele criara um mecanismo perfeito e infalível para o descarte da vaidade imperial alheia. A terra estava faminta. A terra estava pronta para engolir avidamente o ouro persa. Os orgulhosos aristocratas do Antigo Oriente, que durante séculos desprezaram o trabalho manual pesado, logo pagariam integralmente por essa arrogância com suas vidas. A morte muitas vezes se esconde, ironicamente, nas coisas mais simples e cotidianas. Desta vez, ela assumiu a forma mais rudimentar possível, um buraco torto cavado na lama. Essa lama tornou-se a arma principal, absoluta e única do império para o dia de hoje. A pompa persa deslumbrante estava fadada a despedaçar-se contra o pragmatismo severo de uma vala de terra. Alguns tolos polem cuidadosamente suas armaduras de desfile para brilharem ao sol. Outros cavam friamente a terra preta, apenas para permanecerem vivos. No fim das contas, é o solo frio que leva a todos. O horizonte longínquo escureceu de forma súbita e aterradora. A terra sob os pés tremeu de forma quase imperceptível, mas traiçoeira. O ar seco encheu-se rapidamente de um estrondo baixo que crescia uniformemente. Não era uma tempestade de verão se aproximando. Eram 40.000 cavaleiros avançando implacavelmente rumo à própria morte. As vibrações surdas do solo transformavam-se lentamente no ritmo nítido de passos alheios. Na arena banhada pelo sol, entrava autoconfiante um homem cuja soberba pessoal era do tamanho do próprio Império Persa. Perozes olhava para o mundo sob pesadas pálpebras de ouro. Ele era o comandante-chefe do grande exército persa. Atrás de suas costas eretas, 40.000 guerreiros de elite respiravam pesadamente. Eles avançaram sobre a ampla planície diante de Dara, como um rio de metal brilhante que transbordou de suas margens. O sol refletia-se cruelmente em dezenas de milhares de couraças polidas, cegando impiedosamente os romanos exaustos pelo trabalho noturno. Não era apenas um exército enorme. Era uma engrenagem colossal e perfeitamente ajustada para a demonstração da supremacia imperial absoluta.
Perozes não duvidou da vitória por um único momento. A dúvida era o destino de escravos miseráveis e mercenários covardes. Um verdadeiro aristocrata de sangue antigo alimentava-se exclusivamente de uma confiança total e avassaladora. Ele trouxe esse exército colossal para cá, não para lutar, mas para realizar uma execução rápida e solene. Os romanos pareciam-lhe apenas insetos incômodos, que deveriam ser esmagados impiedosamente por uma bota ferrada maciça. Imagine-se como um simples recruta sírio, no fundo de uma trincheira úmida e fétida. Você aperta os olhos dolorosamente diante da luz insuportável que corta a visão. A vaga de aço no horizonte expande-se lenta e implacavelmente. O ar escaldante vibra com o estrondo baixo de milhares de cascos. Esse som vibrante penetra diretamente em seu estômago contraído. Sua boca secou instantaneamente. Você aperta o cabo de madeira da lança, escorregadio de suor frio, até os nós dos dedos ficarem brancos. Você olha para essa parede de morte ofuscante que avança velozmente e sente sua vulnerabilidade absoluta e insignificante. Por que você cavou essa vala miserável a noite toda? Poderia um punhado de lama cinzenta deter o próprio destino? Seus companheiros no abrigo prenderam a respiração. Veio aquele silêncio sinistro e pesado que sempre precede a catástrofe. Um silêncio no qual se ouve com clareza extrema o bater surdo do pulso de um homem condenado nas têmporas. Perozes contemplava com condescendência a paisagem desfigurada pelas escavações. A trincheira torta e feia provocou nele apenas um sorriso de escárnio. Para o comandante-chefe persa, aquele fosso era um sinal indiscutível da total falta de brio dos romanos. Ele recusava-se categoricamente a ver diante de si uma armadilha de engenharia complexa. Via apenas uma vala suja, na qual ratos covardes esperavam em vão pela tempestade iminente. Belisário parecia-lhe apenas um garoto assustado e incompetente, que, em histeria, estragara um belo campo plano. A tática persa não admitia mudanças há séculos. A pesada cunha de cavalaria deveria simplesmente passar por cima daquele obstáculo pífio. A arrogância obliterou o bom senso na mente do comandante. Perozes não reorganizou suas linhas perfeitas, nem estudou a capacidade de passagem do fosso romano. Ele simplesmente ignorou com soberba a própria geometria do espaço. Era a cegueira clássica e exemplar dos condenados. Ao meio-dia abafado, o acampamento persa iniciou uma preparação lenta, quase teatral, para o triunfo futuro. Perozes chamou seu secretário pessoal com um gesto negligente e ditou uma mensagem curta e extremamente arrogante para Belisário. Prepare-me um banho em sua cidade, pois esta noite pretendo lavar de mim a poeira da estrada em Dara. Essa mensagem não era uma vanglória barata de soldado. Era um cinismo burocrático, frio e protocolar. O serviço de intendência persa já distribuía com eficiência apartamentos confortáveis na cidade bizantina ainda não capturada. Eles dividiam antecipadamente, em listas, os celeiros alheios, o ouro alheio e a vida alheia. Preparavam banhos quentes com uma metodicidade assustadora, incapazes de imaginar que a água seria necessária não para os triunfadores vivos, mas para lavar cadáveres. A ironia do destino já erguia seu machado invisível sobre suas cabeças soberbas. Aquela ordem arrogante de jantar em uma cidade alheia tornou-se a sentença de morte coletiva deles. Toda aquela pompa fulgurante estava condenada desde o princípio. O patetismo desmedido de um império poderoso preparava-se para despedaçar-se com um estrondo metálico contra a lama severa. O sol sírio continuava a queimar impiedosamente, aquecendo as pesadas armaduras persas até transformá-las em fornos de bronze incandescentes. O exército sassânida formou-se obedientemente em duas fileiras perfeitamente retas e infinitas. Era uma imagem hipnótica. Ouro puro, estandartes de seda colorida e os rostos imóveis dos comandantes. Eles permaneciam em silêncio diante do cadafalso escavado, esperando impacientes pela ordem de avançar. Belisário, por sua vez, mantinha-se em silêncio absoluto, frio, quase entediado.
Ele permanecia imóvel em seu posto de comando elevado, avaliando secamente a distância que diminuía. Ele não olhava para aquele inimigo magnífico como seres humanos, mas como biomassa excedente que deveria ser descartada de forma rápida e cirúrgica. A soberba cegante atua sempre como um narcótico potente. Ela entorpece o instinto natural de autoconservação e faz o homem acreditar em sua própria excepcionalidade, mesmo à beira do abismo. Perozes ergueu bruscamente a mão direita, protegida por metal trabalhado. Os enormes tambores de guerra bateram de forma rítmica. A trombeta de bronze soou um sinal estridente que fazia o sangue gelar. O gigantesco mecanismo de aço do Antigo Oriente entrou em movimento irreversível. 40.000 cavaleiros blindados enviaram simultaneamente seus cavalos de raça à frente. A massa enorme, brilhando ao sol, começou a ganhar velocidade fatal com um estrondo terrível. Eles acreditavam sinceramente que voavam rumo a uma vitória fácil, predestinada pelo destino. Mas, na realidade, galopavam cegos direto para a trincheira úmida e feia. A armadilha, que de cima parecia apenas um arranhão miserável, preparava-se para escancarar suas mandíbulas. As fileiras da frente dos persas aproximavam-se inevitavelmente da linha invisível. A formação perfeita estava prestes a despedaçar-se contra a geometria do caos. Enquanto a avalanche de aço fulgurante rolava com um rugido ensurdecedor pela planície, no fundo da trincheira congelou um silêncio paralisante. Os legionários romanos comprimiram-se contra a lama pegajosa, segurando com força os cabos ásperos das lanças. A terra já não apenas tremia, ela debatia-se em uma febre violenta sob os cascos pesados de dezenas de milhares de cavalos. A vanguarda persa voava à frente na doce antecipação de um massacre rápido. Os cavaleiros olhavam através das fendas estreitas dos elmos, vendo apenas um arranhão irregular no chão. A ilusão de controle absoluto permaneceu com eles até o último e fatal segundo. As primeiras fileiras dos sassânidas perceberam o horror real da situação apenas na borda do precipício. Não era uma vala rasa, era uma bocarra profunda e larga, capaz de engolir um cavaleiro inteiro. O instinto de sobrevivência foi mais rápido do que o orgulho militar. As fileiras da frente puxaram desesperadamente as rédeas. Os corcéis de elite relincharam agudamente, caindo sobre as patas traseiras e levantando nuvens densas de poeira sufocante. A ofensiva estancou instantaneamente. Mas apenas a primeira fileira parou. O restante da massa de 40.000 homens não via nada disso. Os escalões de trás estavam absolutamente cegos na nuvem de poeira, continuando a açoitar seus cavalos, impelidos pelo estrondo dos tambores e por sua própria inércia assassina. As leis da física das massas impuseram-se impiedosamente. As fileiras de trás chocaram-se com uma força monstruosa contra a vanguarda parada. Imagine-se como aquele jovem nobre persa no centro dessa formação. Você acabara de antecipar uma vitória gloriosa. De repente, as costas blindadas do companheiro à frente batem com um estalo no focinho do seu cavalo. Por trás, mais uma tonelada de carne viva e ferro desaba sobre você. Você não consegue levantar o braço com a espada, não consegue virar a cabeça. É simplesmente esmagado em uma prensa de aço colossal e implacável. A couraça cara crava-se traiçoeiramente em suas próprias costelas. Você ouve o ranger surdo da armadura sendo amassada e o estalo de ossos quebrando. Tenta inspirar o ar escaldante, mas seus pulmões estão comprimidos. Você sufoca lentamente em sua própria armadura, prensado por outros orgulhosos cegos e condenados. Nada de duelos nobres ou da honra cantada em lendas. Apenas asfixia, pânico primitivo e o ranger asqueroso de metal se retorcendo. A cavalaria invencível da Ásia transformou-se em poucos minutos em uma massa enorme e indefesa. A geometria da trincheira de Belisário funcionou de forma impecável. A linha quebrada do fosso comprimiu os atacantes em um alvo denso e paralisado. Cavalos caíam no buraco. Homens esmagavam uns aos outros com sua própria massa. E nesse exato momento, os romanos ergueram-se silenciosamente da lama. O jovem general não deu a ordem para um contra-ataque frontal.
A infantaria romana golpeou friamente os flancos imobilizados do inimigo. Os legionários não lutavam mais. Eles realizavam um trabalho pesado, abatendo metodicamente o oponente paralisado. Os soldados simplesmente aproximavam-se da borda do fosso e desferiam golpes fatais de cima para baixo, cravando lanças longas nos pescoços expostos, nas articulações vulneráveis e nas fendas das luxuosas armaduras persas. O preço que o Império Oriental pagava agora por suas ambições era monstruoso. O sangue escorria em riachos espessos, transformando a poeira em um lamaçal escorregadio. Era um matadouro rotineiro e sujo. Cada movimento do braço de um infante romano significava mais um ativo imperial destruído para sempre. Na lama, afogava-se o ouro. Na lama, afogava-se o próprio conceito de guerra cavalheiresca. Perozes, que observava essa catástrofe de uma colina segura, sufocava em sua própria fúria impotente. Seu plano brilhante transformava-se em um pisoteamento humilhante. Aristocratas orgulhosos morriam submissamente no lamaçal, como gado levado ao abate. O comandante gritava ordens em frenesi, mas suas palavras perdiam-se no rugido da multidão que morria. O grande exército dos sassânidas estava paralisado por seu próprio peso desmedido. O primeiro dia do massacre chegava ao fim, deixando na planície montanhas de metal retorcido e o gemido baixo dos derrotados. O orgulho do Oriente fora impiedosamente pisoteado na lama síria. Alguns faziam planos de grandes conquistas, outros simplesmente cavaram um buraco, e todas as esperanças despedaçaram-se contra a terra fria. Mas Perozes não podia recuar. Admitir a derrota para uma vala miserável significava a execução inevitável ao retornar ao palácio do Rei dos Reis. À noite, na tenda luxuosa do comandante persa, já amadurecia um novo plano. Um plano que renunciava à honra e se apoiava na ganância. Enquanto os legionários lavavam o sangue de suas armas, na escuridão entre os acampamentos, já deslizavam homens que sabiam exatamente o valor de mercado de qualquer traição. O preço de mercado da traição naquela noite era medido exclusivamente em moedas pesadas e sonantes. A guerra finalmente arrancou a máscara de um duelo imperial nobre para revelar seu rosto verdadeiro, horroroso e cínico. O rosto de um mercado noturno sujo. Sob o manto da escuridão síria, passos cautelosos sussurravam entre os dois acampamentos exaustos. Eram mercadores experientes de vidas alheias, que sabiam exatamente o preço de cada gota de sangue derramada. Na enorme tenda do comandante-chefe persa, pairava um cheiro abafado de suor frio, o cheiro de um medo animal indisfarçável. Perozes vociferava maldições contra os servos trêmulos, caminhando nervosamente sobre tapetes de seda como um leopardo encurralado. O primeiro dia da batalha resultara em uma desonra pública inaudita. O orgulho ferido exigia compensação imediata em carne inimiga dilacerada. Ele desenhava apressadamente novos esquemas de ataque, planejando um golpe de cavalaria esmagador no flanco esquerdo romano para contornar aquela trincheira maldita. Ansiava por pisotear a infantaria bizantina. Mas generais em sedas caras sempre têm uma fraqueza fatal. Confiam demais em seus mercenários. Os aliados árabes do trono persa tinham planos puramente pragmáticos para aquela guerra alheia. A lealdade ideológica só vive enquanto é generosamente paga com prata. Os persas pagavam arrogantemente apenas com promessas vazias de um triunfo futuro. Belisário pagava com ouro real, que tilintava com peso no cinturão. Imagine-se na pele de um desertor noturno. Você rasteja silenciosamente através da névoa gélida, apertando na palma suada um pedaço de pergaminho amassado. São os rascunhos secretos de Perozes, o plano exato do massacre de amanhã. Seu coração bate surdo nas têmporas, enquanto você vende as ambições de um império por um saco de metal. Não há remorso, apenas o frenesi de um negócio lucrativo. No acampamento romano, praticamente ninguém dormia. O jovem general estava sentado imóvel junto a uma fogueira pálida. Belisário escutou o sussurro conspiratório dos espiões árabes com uma calma gélida. Lançou-lhes, com desdém,
e sem olhar em seus olhos esquivos, a bolsa pesada prometida. Nem sequer moveu um músculo ao receber as chaves para a vitória de amanhã. Para ele, era apenas uma transação comercial bem-sucedida. Ele acabara de comprar a vida de milhares de seus legionários a uma taxa de câmbio vantajosa. O plano do enfurecido Perozes estava diante dele, previsível, direto e intelectualmente miserável. Belisário novamente empunhou seu escalpelo cirúrgico invisível. Ele precisava de uma isca perfeita para o aristocrata persa cegado pela fúria. Essa isca precisava saber morrer com a maior verossimilhança possível. Belisário convocou os comandantes dos mercenários hunos. Os guerreiros estepários, rudes e selvagens, permaneciam sombrios diante do general refinado. Deles emanava um cheiro forte de suor de cavalo, leite azedo e couro cru. Esperavam por ordens de uma defesa heróica no flanco fraco e por discursos pomposos sobre a grandeza de Roma. Mas Belisário falou com eles na única linguagem que compreendiam: a da ganância primitiva e escancarada. O comandante romano não lhes pediu que morressem por uma pátria estrangeira. Ordenou-lhes secamente que simulassem um pânico vergonhoso. Os hunos deveriam ser os primeiros a receber o golpe persa, e então fugirem debandada, simulando o colapso total da defesa. Os homens das estepes franziram a testa. Para um guerreiro nômade, fugir é uma desonra indelével. Belisário rebateu o argumento de forma genial. Não oferecia glória militar efêmera, mas o direito exclusivo ao saque total. Olhem para os cavalos deles, disse o general em voz baixa, apontando para as luzes inimigas. É a elite da Ásia. Estão cobertos de prata da cabeça aos pés. Seus arreios valem mais do que suas vidas miseráveis. Encenem o medo. Atraiam-nos para minha armadilha, e cada corcel persa morto será propriedade sua. Eu lhes entrego oficialmente a riqueza deles. Os rostos rudes dos mercenários mudaram instantaneamente. A honra tornou-se um som vazio diante da perspectiva de manadas inteiras de cavalos inestimáveis. A guerra tornara-se, definitiva e irrevogavelmente, um negócio frio. O ouro e a ganância funcionavam 1000 vezes melhor do que qualquer bravura cantada pelos poetas. O acordo sombrio foi selado instantaneamente com um aceno curto e predatório. Os comandantes hunos desvaneceram na escuridão da noite como sombras silenciosas, antecipando com voracidade um espólio colossal. A máquina de guerra romana preparava-se meticulosamente para uma grandiosa encenação teatral. Uma peça onde o único ingresso era a vida humana. Belisário teceu sua teia pegajosa com sangue frio. Comprou a preço vil os planos secretos do inimigo. Adquiriu com lucro a covardia de seus aliados pouco confiáveis. Transformou o antigo campo de batalha em um leilão gigantesco. Uns vendiam a honra por moedas sonantes, outros compravam a vitória com o sangue alheio. Mas as apostas mais altas nesse jogo eram sempre feitas pela morte. A curta noite de verão derretia-se rapidamente. No horizonte oriental, o amanhecer pálido do segundo dia surgia lentamente. Um despertar que seria o último e absoluto para aqueles que acreditaram demais em sua própria invulnerabilidade. A manhã rasgou o silêncio com o uivo grave das trombetas de bronze. Enquanto as sombras da noite se escondiam às pressas nos desfiladeiros profundos, a morte cega rastejava novamente pela planície encharcada de sangue. O segundo dia da batalha começou seguindo à risca o roteiro comprado durante a noite. Perós não aprendera nada. Não absorvera absolutamente nada da lição suja da véspera. Perós desejava apenas uma vingança rápida e exemplar. Reuniu toda a sua cavalaria de elite remanescente na ala direita. Ele mesmo apontou com sua lança pesada para o flanco esquerdo vulnerável das posições romanas. Lá, os hunos selvagens estavam posicionados de forma extremamente negligente. O comandante-geral persa torceu os lábios finos com desprezo. Ouviu-se o baque surdo de um tambor de guerra. O martelo esmagador da cavalaria pôs-se em movimento. A terra gemeu sob o peso de milhares de cascos. O rolo compressor brilhante ganhava sua velocidade fatal.
Os cavaleiros voavam adiante, desesperados para lavar a desonra insuportável de ontem com o sangue fresco do inimigo. O choque foi verdadeiramente ensurdecedor. O estalo seco da madeira partindo abafou os gritos roucos dos homens. Os mercenários hunos receberam o primeiro impacto em seus escudos leves e, imediatamente, deram início ao seu jogo genial e generosamente pago. Os nômades selvagens encenaram um pânico total com naturalidade absoluta. Quebraram a própria formação deliberadamente. Berravam desesperados em um terror primitivo fingido. Viraram bruscamente seus cavalos baixos das estepes e fugiram. Fugiram rápido, de forma caótica, sem olhar para trás. O flanco romano despedaçava-se velozmente em pequenos fragmentos. Os comandantes persas rugiram em triunfo. O sabor doce da vitória tão esperada envenenou instantaneamente seu julgamento frio. Acreditaram piamente naquele teatro barato de praça. Acreditaram em sua exclusividade absoluta e inquestionável. Como escreveu um sábio contemporâneo daquelas horas terríveis, o inimigo tomou a astúcia alheia por bravura própria, e sua cegueira por providência divina. A ilusão de uma vitória próxima tornou-se para eles o carrasco mais terrível e impiedoso. Imagine-se agora mesmo na sela dura de um corcel persa. O vento assovia furiosamente nas frestas estreitas do seu capacete pesado. Seus pulmões engolem avidamente a poeira quente misturada ao medo alheio. Você vê à frente apenas as costas sujas dos bárbaros em fuga. Ergue alto a espada pesada para o golpe mortal. Seu sangue ferve com frenesi da caçada. Você persegue a presa com gana, considerando-se o ápice da criação. Você é a elite intocável de um grande império. Sem dúvidas, sem pensamentos de parar. Apenas a velocidade inebriante e louca. Você é fisicamente incapaz de notar seu erro fatal. Não vê como se afasta rapidamente de sua infantaria lenta. Não percebe como seus próprios flancos ficam mortalmente expostos. Você voa orgulhoso nas asas da grande soberba imperial, mas, na verdade, está mergulhando cego direto para um abismo negro e sem fundo. Embriagada pelo sucesso fácil, a cavalaria sassânida penetrava cada vez mais fundo nas linhas romanas. Engoliam metros de território alheio com uma ganância assustadora e insaciável. Esqueceram-se completamente do apoio vital da retaguarda. Já não era um ataque militar disciplinado. Era uma caçada a cavalo selvagem e totalmente descontrolada. A corda de aço da armadilha astuta de Belisário esticava-se até o limite crítico. O jovem general permanecia imóvel no alto de uma colina, como uma estátua de mármore frio. Não dava ordens afobadas, apenas contava os segundos com a precisão de um cronômetro, friamente. Observava em silêncio aquela cena surrealista. A melhor cavalaria da Ásia entrava voluntariamente, com gritos de alegria, em um moedor de carne terrestre. Os persas cravaram-se fundo demais na formação romana, violando a regra principal de qualquer guerra. Perderam irremediavelmente o contato com sua base. Eles mesmos abriram seus flancos vulneráveis, oferecendo o pescoço àqueles que esperavam pacientemente na emboscada. A poeira formava uma parede cinza, densa e impenetrável, escondendo com segurança a verdadeira magnitude da catástrofe iminente. A vanguarda persa massacrava com deleite os hunos mais lentos que ficavam para trás. Os aristocratas riam na cara da morte que se aproximava. O que você faria se estivesse a um passo do triunfo absoluto? Conseguiria parar a tempo e olhar ao redor? Eles certamente não conseguiram. A inércia de seu ego colossal foi muito mais forte que o instinto banal de sobrevivência. Continuavam a chicotear furiosamente os cavalos exaustos. De repente, o vento das estepes mudou de direção bruscamente. A espessa cortina cinza de poeira dissipou-se levemente, e nesse instante, um velho centurião persa viu algo terrível. Os hunos que fugiam à frente pararam de gritar subitamente. Já não pareciam em nada uma multidão assustada e desorganizada. Sincronizados, como um mecanismo único e bem ajustado, puxaram as rédeas com força. A horda selvagem parou como se estivesse fincada no chão,
e virou-se em silêncio para encarar seus perseguidores. Nesse segundo curto e terrível, o tempo parou. O estrondo ensurdecedor de milhares de cascos pareceu um sussurro distante e vago. A corda da armadilha, esticada ao limite, rompeu-se de forma silenciosa e sinistra. Os hunos sacaram com destreza seus arcos curtos e incrivelmente potentes. Não estavam mais fugindo. Sorriam de forma predatória, carniceira. Não viam diante de si um exército inimigo terrível e invencível, mas uma manada enorme, brilhando ao sol, de cavalos caros e de raça. Animais que, pelos termos do acordo noturno, já lhes pertenciam por direito. Os cavaleiros persas tentaram frear bruscamente, mas a massa pesada e monolítica das fileiras de trás os empurrava implacavelmente para a frente. A física cruel pregou-lhes a mesma peça suja pelo segundo dia consecutivo. Ficaram prensados em um corredor estreito entre sua própria infantaria distante e os mercenários que haviam dado meia volta. O alçapão impecável, matematicamente calculado, fechava-se. Belisário ergueu a mão direita lentamente, quase com desdém. Esse gesto simples e contido custou a vida de muitos milhares de homens. Era o sinal esperado pelos regimentos romanos ocultos. Durante todo esse tempo, eles permaneceram em silêncio absoluto nos desfiladeiros profundos dos flancos, esperando pacientemente pelo segundo ideal de vulnerabilidade máxima do inimigo. E esse segundo finalmente chegou. Belisário vendeu aos persas, com enorme lucro, a bela ilusão de uma vitória próxima, e os persas pagaram generosamente por essa falsificação com as próprias vidas. A ganância sempre mata com muito mais eficiência do que o ferro mais afiado. Perseguiram uma glória barata e rápida, e a galope, caíram em sua própria execução em massa. Quando o orgulho cega a razão, qualquer ataque vitorioso torna-se apenas uma estrada pavimentada para o inferno. E os portões de aço desse inferno já começavam a se fechar com um estrondo metálico. Enquanto a vanguarda persa, cega pelo orgulho, freava horrorizada diante dos hunos, a terra nos flancos literalmente explodiu. A mão de Belisário caiu bruscamente. Esse gesto curto, desprovido de qualquer teatralidade, foi o gatilho do maior massacre do século VI. Os regimentos romanos de emboscada, que por longas horas ficaram imóveis nos desfiladeiros sufocantes, saltaram de seus postos. Não emitiam gritos de guerra vitoriosos. Mantinham um silêncio gélido e assustador de carrascos concentrados. A cavalaria pesada de Roma entrou em alta velocidade direto nos flancos expostos e indefesos da cunha persa. A armadilha fechou-se com um estalo metálico nauseante. A figura geométrica perfeita do alçapão mortal finalmente ganhou sua forma final. A cavalaria sassânida viu-se presa sem saída por 3 lados. À frente, uma parede densa de nômades ávidos pelo espólio. Nos flancos, a pressão implacável dos cavaleiros imperiais. E por trás, sua própria infantaria que, sem entender nada, empurrava cegamente. Imagine-se dentro dessa caixa de aço que se fecha rapidamente. Você é um guerreiro nobre, acostumado desde a infância ao espaço e à manobra elegante. Está montado em um magnífico garanhão de guerra, mas agora não consegue mover sequer um dedo. À esquerda, o corpo enorme do seu próprio cavalo morto o pressiona. À direita, a lança cega de outro enfia-se metodicamente em suas costelas. Você sufoca em uma nuvem de poeira densa e cáustica. O ar escaldante está impregnado de um medo viscoso e do cheiro espesso da condenação. Você não vê seu inimigo para responder nobremente golpe por golpe. Apenas sente, horrorizado, como sua armadura astronomicamente cara estala e se deforma sob a pressão externa colossal. Sua indumentária de elite transformou-se em um sarcófago pessoal e claustrofóbico. Não há luta justa, não há honra militar. Você está sendo apenas abatido, monotonamente, como gado indefeso em um curral estreito demais. Cada nova inspiração traz apenas uma dor aguda. Cada segundo que escorre aproxima implacavelmente seu fim inglório. Aquilo não era uma batalha no sentido clássico, cantado pelos poetas da antiguidade. Era uma operação cirúrgica, fria,
de descarte em massa do adversário. Belisário observava o que acontecia de um ponto alto com absoluto distanciamento, como um industrial calculista que acompanha o funcionamento de suas máquinas. Ele transformou conscientemente a vasta planície em gigantescas mós industriais, que agora moíam a melhor cavalaria da Ásia, transformando-a em farelo inútil. Os romanos trabalhavam de forma metódica, sem raiva desnecessária ou heroísmo performático. Apenas desferiam golpes fatais nos pontos vulneráveis da multidão prensada. Os hunos fuzilavam friamente os alvos paralisados com seus arcos de chifre, esforçando-se para não danificar os caros capacetes persas e os arreios valiosos. A ganância dos mercenários tornava seus disparos surpreendentemente precisos e econômicos. A morte ali tinha um valor de mercado claro e mensurável, desprovida de qualquer grandeza sublime. Tornou-se assustadoramente comum e infinitamente suja. A aniquilação total levou exatamente 20 minutos. 20 minutos loucos e infinitamente curtos para reduzir a pó sangrento o orgulho secular de um império poderoso. O exército de 40.000 homens que, pela manhã, ameaçava arrogantemente lavar a poeira da estrada em banheiras ricas alheias, agora transformara-se em poeira suja sob os cascos dos cavalos bizantinos. A elite invencível dos sassânidas deixou de existir. Os infelizes que não foram perfurados pelo aço sufocaram agonizantemente sob o peso de seus próprios companheiros caídos. Os poucos que, em pânico, tentaram se render foram impiedosamente pisoteados por animais enlouquecidos pelo terror. A claustrofobia do caos atingiu seu apogeu. O ar espesso vibrava com os estertores de morte de centenas de homens e o tilintar do metal partindo-se. A máquina de guerra romana cumpria seu dever administrativo com eficiência. Ninguém pedia clemência, ninguém dava quartel. O patos ofuscante do Antigo Oriente afogou-se impotente no próprio sangue, em uma armadilha geométrica horrorosa. A rapidez desse massacre mecânico chocou até os legionários mais veteranos. Quando as últimas convulsões dos vencidos cessaram, um silêncio assustador e antinatural reinou na planície revolvida. A terra síria estava densamente coberta por prata retorcida e ouro fosco. O vento quente dispersava lenta e preguiçosamente as nuvens de poeira, revelando ao mundo as dimensões monstruosas do trabalho realizado. Aquele era o preço de mercado pela arrogância cega, uma fatura monstruosa apresentada pelo raciocínio frio. O alçapão de aço fechou-se com perfeição, sem deixar uma única chance de sobrevivência. O jovem general Belisário provou ao mundo uma verdade simples, mas humilhante. Qualquer exército, por mais brilhante que seja, sempre perde para a matemática sem alma. Alguns generais vinham para a guerra em armaduras de gala, para posar para lendas heróicas. Outros vinham em túnicas sujas, apenas para fazer seu trabalho em silêncio e sobreviver. O desfecho foi impiedosamente previsível. O ouro ofuscante brilha lindamente ao sol, mas quem governa o mundo é o cálculo gélido. Os aristocratas persas entraram neste dia como senhores do mundo e terminaram estirados nele como adubo comum e barato. A poeira finalmente baixou sobre a exausta terra síria. Em vez do rugido ensurdecedor de dezenas de milhares de vozes, um silêncio espesso pairou sobre a planície. Esse silêncio era muito mais terrível do que qualquer grito de guerra. Cheirava a sangue esfriando, a ventres de cavalos rasgados e a ferro oxidado. A grande batalha terminou oficialmente. Chegou o momento da parte mais cínica e repugnante de qualquer guerra, a fria contabilidade imperial. Enquanto os legionários sobreviventes desabavam de exaustão na lama, ao lado dos corpos desfigurados dos inimigos, os verdadeiros vencedores entraram no campo. Homens com as mãos impecavelmente limpas, funcionários da capital, intendentes e tesoureiros, caminhavam apressados entre as montanhas de cadáveres. Levantavam com nojo as bordas de suas longas túnicas para não as sujar no sangue coagulado alheio. A guerra dos românticos terminara. Começara o trabalho rotineiro dos contadores. Imagine-se no lugar de um desses escrivães bizantinos anônimos.
Você caminha lentamente pelo lamaçal escorregadio. Sob sua fina sandália de couro, a soberba alheia pisoteada chapinha traiçoeiramente. Mas você não se importa com a vida humana ceifada. Seus olhos estão fixos avidamente nos pesados arreios de prata de um garanhão persa morto. Você tira de dentro da túnica uma placa de cera lisa e um estilete de cobre afiado. Arranca com destreza um pedaço do metal precioso para verificar sua pureza. Multiplica secamente o peso dos troféus pela cotação de mercado da prata na distante Constantinopla. Você não vê a tragédia de uma elite desmoronada. Vê exclusivamente a alta rentabilidade do massacre de hoje. O estilete fino risca a cera ritmicamente. Screech. Uma batida do pulso. Outro screech. Esse som burocrático abafa os últimos gemidos dos moribundos com muito mais eficácia do que o estrondo dos tambores. Homens mortos são apenas lixo descartado. Já suas couraças de ouro são um excelente reforço para o orçamento estatal. A vida não vale nada, mas a morte alheia sempre traz dividendos excelentes. Enquanto os tesoureiros bizantinos convertiam escrupulosamente a glória persa em moeda forte, a centenas de quilômetros dali, uma nova realidade geopolítica nascia. As notícias da aniquilação total do exército invencível chegaram aos ouvidos do futuro rei Cosroes. Ele não rasgou suas vestes de seda em desespero, nem amaldiçoou deuses traiçoeiros. Era inteligente demais para tais efeitos teatrais. O jovem herdeiro analisava os fatos de forma fria e distante. A cavalaria de elite, pela qual seus ancestrais rezaram por séculos, revelou-se um pedaço de ferro inútil e desajeitado. A hierarquia monolítica e o medo animal de perder a face mataram 40.000 dos melhores guerreiros com mais eficácia do que todas as lanças romanas juntas. Cosroes tirou conclusões dolorosas, mas vitais. Entendeu que o antigo sistema deles estava irremediavelmente morto. Essa catástrofe não foi para ele um motivo para lágrimas, mas um manual cruel de anatomia de erros sistêmicos. O trauma da humilhação, que por 5 séculos enlouqueceu a orgulhosa Roma, agora recaía como um fardo pesado sobre os ombros da coroa persa. O poder sempre exige o sacrifício regular de tolos no altar do progresso histórico. E quanto ao arquiteto principal desse cemitério grandioso, Belisário não pretendia organizar celebrações pomposas. O vencedor não se banhava nos raios da glória, nem proferia discursos empolados. Sua tenda erguia-se solitária em uma pequena elevação, fustigada pelo vento fresco da noite. Lá dentro, uma lâmpada de óleo queimava de forma constante. O comandante-geral estava sentado imóvel à mesa de campanha, esfregando os olhos inflamados pela poeira cáustica. A trincheira genial que salvara o império não tinha mais o menor interesse para ele. Com um gesto de desdém, apagou o desenho daquele fosso na areia em um canto da tenda. Material descartado. Uma ação de engenharia pontual, jogada no lixo. Amanhã, o vento cobrirá esse fosso, e em alguns anos, a grama espinhosa voltará a crescer ali. O general puxou para si uma folha de papel limpa e mapas novos das províncias orientais. Trouxeram-lhe um jantar modesto, um pedaço de pão amanhecido e um pouco de queijo insosso. Belisário mastigava lentamente, sem apetite, sem desviar o olhar frio das novas tarefas logísticas. O açougueiro simplesmente terminou seu turno, tirou o avental ensanguentado e sentou-se calmamente para planejar o próximo abate. No inferno histórico, sempre há trabalho para o dia de amanhã. Este é o rosto verdadeiro e sem retoques das grandes conquistas. Esta batalha não foi um embate épico entre as forças da luz e das trevas. Foi o ápice de um cálculo frio e sem alma. Tornou-se o triunfo absoluto de uma vala suja sobre o ouro reluzente. Milhões de descendentes lerão sobre este dia com reverência, em textos acadêmicos secos. Admirarão o gênio do general, mas nunca sentirão o cheiro viscoso do medo, nem ouvirão o ranger cínico da pena do contador bizantino. Impérios nascem e morrem, não sob hinos nobres, mas são impiedosamente moídos porque alguém mais calculista entendeu a tempo a matemática do orgulho alheio. Heróis apenas morrem obedientemente na lama,
enquanto os cínicos tomam suas armas em silêncio e escrevem uma nova história. E aqui surge a pergunta mais espinhosa, da qual é proibido falar em sociedade educada. Responda a si mesmo com total honestidade. Se as maiores vitórias da civilização são sempre construídas sobre a covardia comprada, o engano sujo e a calculação impiedosa de carne humana, faz algum sentido orgulhar-se cegamente de um passado onde a maior virtude era o talento de transformar seres vivos em adubo da forma mais eficiente possível?